Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, ele nos diz que a história de Israel, aquilo que Deus nos revela em sua palavra sobre todas aquelas experiências, tanto de alguns indivíduos quanto do povo, foram para nós como lições, ensinos que nos conduzem a fazer a vontade do Senhor. Ele disse que estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Assim, quando nós olhamos para Davi, os salmos de Davi, suas angústias, nos conforta o coração, mostrando para nós que a tribulação é uma marca do povo de Deus, daqueles que esperam em Deus. As suas orações nos confortam, mostrando para nós que existe uma solução, que é clamar ao Senhor. E a sua conduta, a sua esperança, também nos exorta ao coração, para que nós esperemos no Senhor, confiemos nele. Pois bem, assim chegamos na última parte do Salmo 69, dos versículos 29 a 36. Davi diz assim: Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Vocês perceberam que Davi conduz-nos para o Senhor e principalmente para a esperança da redenção. Seu sofrimento, sua angústia, ele diz assim, que vocês vejam isso e se alegrem. Vejam aquilo que Deus está operando. Aqui nós encontramos dois fatos. Um é a história de Davi e o seu sofrimento, a sua angústia, que tem um propósito de apontar para um outro, que é o sofrimento do Messias. E tanto o sofrimento de Davi nos mostra o agir de Deus, que estará ouvindo, que está lá atendendo a sua oração, quanto quando ele aponta para o Messias, ele nos conduz para o fato de que Deus nunca deixou o seu povo, nunca o abandonou, sempre esteve atento à necessidade de salvação. E em Cristo Jesus, Deus cumpre isso cabalmente. Portanto, Davi nos leva a esperar no Senhor. E há, claro, um paralelo aqui. Ele está comparando com a atitude dos homens maus. Os homens maus maquinam o mal, planejam o mal, eles querem destruir, querem matar. Aquilo que Jesus disse lá na frente, né? Que o inimigo mata, rouba e destrói. E enquanto eles planejam e fazem todo tipo de mal, Davi compara com a sua esperança em Deus. Ele espera no Senhor. Ele mesmo aflito, ele espera no Senhor. Ele clama, ele aguarda, porque Deus é o seu socorro. Deus é a sua salvação. E ele nos conduz a fazer a mesma coisa. E quando nós vemos que se cumpriu a profecia em Cristo Jesus, aquele que nos salvou, como diz o versículo 35, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. Cristo Jesus é o Salvador de Sião, aquele que morreu na cruz do Calvário em Sião para redimir o seu povo. Quando olhamos para ele, vemos que Deus cumpriu cabalmente, então realmente nós vemos que Deus ouve a oração do amargurado e do aflito, que Deus atende, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Porque na cruz do Calvário, Deus manifestou a maior
e mais necessária obra de salvação. Foi ali que Deus os redimiu do poder do pecado, do poder do diabo, do poder da morte. Foi ali que Ele nos livrou desses inimigos, os inimigos que nos aprisionavam e que, portanto, estaríamos, por causa deles, indo ao inferno. Então Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu o nosso gemido. Pense sempre nisso. Se Deus já que Deus já nos libertou do maior inimigo ou dos maiores inimigos de nossa alma, como é que Deus não pode nos livrar de pequenas coisas da vida? Eu digo pequenas comparadas com esta grande angústia que era a prisão desses inimigos. O grande problema que era estar indo ao inferno de forma merecida por causa do pecado. E Deus, mesmo vendo a nossa condição de indignos, nos livrou graciosamente. Então, será que Ele não nos dará as demais coisas? Paulo usa desse raciocínio em Romanos capítulo 8 e nos chama a atenção quando ele diz no versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo usa de um argumento simples. Deus já fez aquilo que é maior e mais importante. Portanto, por que ele iria negar o que é menos importante? O que tem menos necessidade e menos valor? Deus já providenciou a salvação. E isso é confortante ao coração, porque tanto podemos viver pela esperança da vida eterna, quanto também somos alimentados na esperança de sermos respondidos nas angústias. Por isso que você deve, então, olhar para Davi e seguir este exemplo maravilhoso deste homem de Deus. Um homem pecador como nós, mas um homem que realmente esperava em Deus. Veja que ele sempre coloca diante de Deus seus adversários, seus inimigos, suas necessidades, os problemas, suas angústias. Ele sempre coloca diante de Deus. Então, você faça a mesma coisa. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho, coloque sempre diante do Senhor. Deus, estou passando por isso. Deus, aconteceu isso. E então coloque. Não é para informar a Deus, é claro que Deus sabe. É pedir a Ele socorro, graça, misericórdia, auxílio. E então você abre o coração e lança a sua vida diante do Senhor. Lembre-se dos homens do passado e inclusive mulheres do passado, porque elas também clamaram, como uma Ana que se tornou um grande exemplo de oração, porque ali ela se derramava na presença do Senhor e Deus ouviu o seu clamor. Então, ore ao Senhor sempre e faça da oração a esperança de que Deus socorrerá você, atenderá graciosamente, porque foi por meio da oração que Deus manifestou seu poder no passado. E é por meio dela que Deus continua manifestando seu poder, sua graça e sua misericórdia na vida de seu povo. Então, coloque tudo diante de Deus, porque o Senhor é bom e Ele socorre aqueles que esperam por Ele. Vamos orar então ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado porque, por meio de homens do passado, o Senhor nos conduziu a Cristo. Obrigado porque o Senhor mostrou neles teu poder, graça e misericórdia e nos atrai a ter, ó Deus, as mesmas práticas de oração e de espera no Senhor, para que nós glorifiquemos o teu nome na confiança. Ajuda-nos, portanto, a sempre lançar sobre ti, como disse Paulo, para lançarmos a nossa ansiedade sobre ti, certo de que o Senhor tem cuidado de nós, como nos diz a tua palavra. Que o Senhor receba a nossa gratidão, porque nos redimiste e nos livraste dos maiores inimigos de nossa alma, e pela certeza de que, então, o Senhor também estará cuidando de nós até o último dia. Receba a nossa oração e nossa gratidão por tudo, e tudo em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.